Bem-vindo ao Viver Sustentável. Para você que tem preocupações ambientais e que entende que a sustentabilidade é o melhor caminho para atender às nossas necessidades presentes, sem comprometer a saúde do planeta e o atendimento das necessidades das futuras gerações, teremos hoje os seguintes assuntos. Vamos conhecer uma experiência de pagamento por serviços ambientais feitos por uma empresa a produtores rurais de São Paulo. Vamos ver como as mudanças climáticas podem afetar a produção de café. Vamos conhecer uma solução para o problema de racionamento de água no Nordeste. Em muitos países, o pagamento por serviços ambientais tem sido um poderoso mecanismo de política ambiental, utilizado por governos, empresas e produtores rurais, visando a uma produção sustentável, o que tem contribuído muito para preservar, notadamente, os recursos hídricos nessas regiões. No Brasil, infelizmente, ainda são raros os casos de pagamentos por serviços ambientais. O assunto vem sendo discutido em câmaras de vereadores, em assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados, mas conspira contra o êxito desta medida o fato dos orçamentos públicos, federal, estaduais e municipais, estarem sempre apertados. Por esse motivo, empresas privadas estão tomando a iniciativa de fazer o pagamento por serviços ambientais. É o caso da cervejaria Ambev, que se associou à ONG The Nature Conservancy, TNC, e em Jaguariúna, a 130 quilômetros de São Paulo, vem implantando um programa de pagamento por serviços ambientais, visando a preservar o abastecimento de água naquela bacia que atende a região metropolitana de São Paulo. Trata-se de um projeto de repasse de recursos para que agricultores replantem a flora nativa e, dessa forma, protejam os rios numa região que fora no passado uma exuberante mata atlântica, no entanto, foi desmatada, transformando-se em pecuária, e que hoje pode recuperar a sua capacidade de proteção dos rios e do fornecimento de água potável. Dessa forma, empresas pagarão por serviços ambientais aos agricultores, a fim de que estes preservem suas terras e recuperem a vegetação, mantendo limpa a bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, a qual fornece água a 4,5 milhões de pessoas, em dezenas de cidades de São Paulo e Minas Gerais. Nessa região, o corte de árvores para criar espaço para o gado e os cultivos agrícolas degradou a terra. A água representa 95% da matéria-prima de uma cervejaria, a qual afirma ter reduzido em mais de 30% o consumo de recursos hídricos na elaboração das bebidas em suas fábricas. Hoje, produzir 1 litro de cerveja requer, na fábrica, 3,4 litros de água. Mas, segundo a ONG Water Footprint, que desenvolveu um indicador que calcula o uso de água direto e indireto em várias atividades, para produzir 1 copo de 250 ml de cerveja a partir da cevada, são necessários 74 litros de água em toda a cadeia de produção. É uma vigorosa mudança de paradigma. No passado, o agricultor era estimulado a desmatar para progredir. Agora não, vai proteger as florestas. A iniciativa, que conta com o apoio da Prefeitura de Jaguariúna, se inspirou no programa Produtor de Água, desenvolvido pela ANA, Agência Nacional das Águas, com parceria da ONG TNC e de governos locais em mais de 10 municípios brasileiros, como Balneário Camboriú,
em Santa Catarina, Extrema, em Minas Gerais, e Nazaré Paulista e Joanópolis, em São Paulo. Os pagamentos aos agricultores variam de acordo com o tamanho de sua propriedade. O valor pago para a conservação de uma floresta já existente, por exemplo, pode chegar a R$ 125 por hectare ano. Chama atenção o fato de que agora dois antagonistas tradicionais, uma ONG das mais famosas, presente em mais de 30 países, e uma indústria de cervejas, a Ambev, que opera em 16 países, estejam unidas, aliadas em um projeto de preservação. É uma mudança de atitude muito positiva, pois no passado as ONGs e o movimento ambientalista adotavam uma postura mais radical e quase sempre estavam em litígio com empresas e com o governo. Hoje, os representantes dessas entidades entendem que os desafios ambientais exigem um trabalho conjunto de ONGs, empresas e governos. Desde que a vida surgiu na Terra, o meio ambiente tem sido o grande celeiro que abastece a humanidade e outras espécies animais. A água, os alimentos, o ar que respiramos, tudo isso vem da natureza. Os principais responsáveis por cuidar dessa fonte de elementos vitais somos nós mesmos, a sociedade. Mas, infelizmente, ao longo dos anos, nós temos degradado o meio ambiente a tal ponto que a própria sobrevivência da espécie humana está em risco. O desmatamento ilegal e a poluição das águas já causam graves impactos na vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Uma das formas de mitigar essas agressões ao meio ambiente é o pagamento por serviços ambientais. Algumas cidades do Brasil já pensam assim. É o caso de Extrema, no sul de Minas Gerais. O projeto a gente vem trabalhando aqui em Extrema há 12 anos para implantar essa ação, né? Então a gente montou um grande diagnóstico ambiental do município, estudamos as bacias hidrográficas do município, fizemos um grande diagnóstico, né, ambiental, socioambiental, para implantar o projeto de fato no campo que nós estamos fazendo hoje com pagamento por serviços ambientais, né? O Programa Conservador das Águas remunera mensalmente os agricultores que abrem as porteiras da propriedade para que a Prefeitura faça o plano de adequação das fazendas, de acordo com o Código Florestal. Hoje nós estamos dando de apoio financeiro para o agricultor R$ 169 por hectare por ano. Então daí a gente pega esse valor, multiplica pela área da propriedade, divide esse valor por 12 e faz os pagamentos mensais. Ou seja, se um proprietário possui uma fazenda de 100 hectares, ele recebe por ano cerca de R$ 16.900 ou R$ 1.400 por mês. Tem o projeto piloto nosso, que foi na Bacia das Posses, foi com recurso e está sendo feito o pagamento dos serviços ambientais para os agricultores com recurso do orçamento municipal. E na outra subbacia, que é a subbacia do Salto, nós temos um convênio com o Estado de Minas Gerais, né, que o Estado repassa um recurso para a gente poder fazer o pagamento por serviços ambientais aos agricultores. O projeto é baseado na preservação das subbacias hidrográficas do município. Por conta do desmatamento na beira dos rios, ou seja, da falta de área de preservação permanente, as nascentes diminuíram nos últimos anos e a água já apresentava índices de poluição. Por isso, o município sentiu a necessidade da implantação do projeto. Extrema selecionou as bacias mais degradadas para iniciar os trabalhos que consistem no cercamento e no reflorestamento. O Programa Conservador das Águas foi a maneira encontrada pelo município de Extrema para unir preservação do meio ambiente, qualidade de vida e desenvolvimento econômico. Estes desafios são imensos. Vamos ver, por exemplo, a escassez de água no interior da Bahia. Já são 96 os municípios que adotaram o racionamento de água no estado da Bahia em decorrência da seca. Esperadas para o fim de março, as chuvas ainda não chegaram à maior parte dos municípios, de acordo com a Empresa Baiana de Água e Saneamento, Embasa.
em todo o estado ocorre redução do nível de água dos reservatórios. A Embasa mantém um esquema de distribuição de água por meio de carros-pipa para hospitais, escolas e creches de toda a região afetada pela seca em casos de emergência. A população deve fazer um consumo racional da água, evitando desperdícios e usos menos importantes, como irrigação de jardins, lavagem de carros, calçadas, áreas externas, entre outros espaços. Infelizmente, muitas reservas de água do subsolo se apresentam com alto teor de salinidade e, dessa forma como estão na natureza, não se prestam nem para consumo humano, nem para irrigação, nem para consumo animal. No entanto, existe um processo capaz de mitigar este problema. É o chamado processo de dessalinização, que veremos no programa a seguir. No sertão nordestino, existem milhares de poços que produzem água salobra. A explicação desse alto índice de salinidade está no clima e na geologia do semiárido. Muitos poços estão abandonados, fechados ou danificados. Tem gente que bebe dessa água aqui mesmo, salgada. Nós lavamos a louça, nós tomamos banho. É água salgada, não presta não, não presta para nada não. A água salinizada é imprópria tanto para o consumo humano e animal, como para a irrigação. Se consumida pelo homem, pode causar doenças renais, gástricas e cardíacas. A Organização Mundial de Saúde estabelece o limite máximo de salinidade por litro de água destinada ao consumo humano. Recuperar os sistemas de captação de água subterrânea salobra e implantar novos sistemas em áreas carentes são a solução para o abastecimento regular de água em muitos municípios e comunidades do Nordeste. Esse poço, localizado na comunidade de São Paulo, no município de Uauá, agora produz água potável. Antes, a água não podia ser aproveitada pela população. Antes desse aparelho, a água era salobra, né? Só servia para gasto. Aqui matava sapo essa água, né? Tem muito tratamento dessa água. Você vê que a ruim fica lá para um canto e a boa fica para cá. Essa água foi transformada em potável com o uso da tecnologia. O poço tem um dessalinizador. O dessalinizador é o equipamento que retira o sal da água. Além disso, ele filtra e elimina todas as sujeiras da água de poço, açude ou rio. A dessalinização é feita por membranas, que utilizam o princípio de osmose reversa, um sistema de alta tecnologia por onde só passa a água pura. É com esta tecnologia de última geração que a Perene fabrica e instala dessalinizadores em comunidades e municípios que possuem poços de água salobra. A instalação de um sistema de dessalinização é rápida. Uma comunidade que já possui um poço pode ter água potável em poucas semanas. O equipamento é transportado e montado com facilidade. Colocar o dessalinizador em funcionamento é muito simples e os custos operacionais baixos. Ligado à rede elétrica, o dessalinizador pode funcionar o tempo suficiente para o abastecimento diário das comunidades. No Brasil, a equipe da Perene já instalou dessalinizadores no Nordeste para abastecimento da população com água potável e irrigação de culturas agrícolas selecionadas. Professor Tami, qual a importância das matas ciliares para a preservação dos recursos hídricos? Veja o nome, matas ciliares. Como os cílios que protegem os olhos. E é exatamente isto que acontece. As árvores, ao longo dos cursos d'água, os protegem. De que forma? Em primeiro lugar, as raízes destas árvores dão consistência à terra, diminuindo o assoreamento. Em segundo lugar, essas raízes ajudam no processo de filtração para manter e melhorar a qualidade da água. E em terceiro lugar, como uma barreira para eventuais práticas agrícolas mal conduzidas que possam afetar a qualidade desta água.
Você sabia que 55% das espécies arbóreas da Mata Atlântica são endêmicas, ou seja, só existem nesse bioma? Observa-se também que 39% dos mamíferos dessa floresta também são endêmicos, inclusive mais de 15% dos primatas, como por exemplo o mico-leão dourado. Por isso, diga não ao desmatamento. Olho vivo, consumidor. Hoje, praticamente 90% da Mata Atlântica brasileira está destruída. Do que restou, acredita-se que 75% está sob risco de extinção total. Precisamos de atitudes urgentes de órgãos nacionais e mundiais de preservação ambiental. Uma empresa que se preocupa com questões de sustentabilidade não pode ficar atenta apenas a fatores econômicos. Precisa levar em conta também fatores sociais e ambientais ligados ao seu negócio. É o caso da Petrobras, que vai investir R$200 milhões nos próximos 12 meses para construir 20 mil sistemas de captação e armazenamento de água no semiárido brasileiro. O programa, chamado Uma Terra, Duas Águas, vai beneficiar diretamente cerca de 100 mil pessoas, de 210 municípios, nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba e Ceará, além do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A Petrobras informou que será feita a opção por um dos 4 tipos de sistemas de captação e armazenamento, dependendo das condições de cada região. Cisternas calçadão, cisternas enxurrada, ou barreiro trincheira, ou barragens subterrâneas. Segundo a empresa, estas obras são fáceis de implantar, de baixo custo, já adaptadas para as condições de vida do semiárido brasileiro. Para a execução do projeto, serão capacitados 1.300 pedreiros no período de 1 ano em técnicas de construção destinadas à captação de água de chuva. Também está prevista a construção de locais para armazenamento de sementes e viveiros de mudas. Essas ações fazem parte de uma estratégia mais ampla, cujo objetivo é apoiar a articulação, o fortalecimento e a emancipação da sociedade civil por meio de capacitação para o manejo sustentável da terra e das águas. A participação da Petrobras é de fundamental importância para a região, porque insere essa poderosa empresa num programa que visa a erradicar ou ajudar a erradicar a pobreza numa das regiões mais pobres do Brasil, o semiárido do nosso Nordeste. Apesar de ser caracterizada por longos períodos de seca, a região do semiárido brasileiro registra, em média, 750 milímetros de chuva por ano, o que garante a disponibilidade de água desde que ela seja reservada, seja retida e guardada em reservatórios. Por isso, esta iniciativa causará um impacto muito forte, propiciando o desenvolvimento da região e a fixação de famílias no nosso semiárido. Segundo os organizadores, serão 100 mil pessoas que, juntamente com seus animais e plantações, terão melhores condições de sobrevivência. Os 20 mil sistemas serão destinados à captação de água de chuva, que poderá ser utilizada na produção de alimentos e na criação de animais para o consumo de subsistência. A empresa informou que prioritariamente serão escolhidas para receber esse sistema aquelas famílias que vivem na zona rural, têm renda per capita de até meio salário mínimo e crianças até 6 anos de idade ou, mais do que isso,
desde que frequentando escolas. Também serão consideradas as famílias que tenham adultos com idade igual ou superior a 65 anos, deficientes físicos ou mentais, ou que tenham mulheres como chefes de família. Segundo a Petrobras, sua participação nesse projeto se deve ao apelo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que solicitou a participação de empresas e instituições nacionais no combate à seca, em especial aquelas que atuam no semiárido. Segundo informações da Petrobras, a região que será beneficiada já possui unidades de exploração, produção e refino de petróleo, usinas de biodiesel, fábricas de lubrificantes e fertilizantes, dutos, gasodutos e postos de combustíveis. O Brasil é o maior produtor e o maior exportador mundial de café. O consumo desta bebida no mundo todo aumenta a cada ano. Este ano, segundo o IBGE, a expectativa é de que o Brasil colha 3 milhões de toneladas de café. No entanto, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, da Organização das Nações Unidas, estima que as temperaturas na superfície da Terra podem subir de 1,8 graus centígrados a 4 graus centígrados até o final do século XXI. Segundo especialistas, isto significa um sério desafio para a indústria cafeeira nas próximas décadas. No Brasil, o tipo de café mais ameaçado é o arábica, que representa 73% dos grãos colhidos no país. A temperatura ideal para este tipo de café é de 18 a 22 graus centígrados. De acordo com o professor Hilton Silveira Pinto, pesquisador e professor da Unicamp, um aumento de 1 grau centígrado na temperatura já implicaria perda de cerca de 25% da produção de café no Brasil. Isto porque, se durante o florescimento das árvores houver um único dia com temperatura acima de 23 graus, a perda das flores é muito significativa. No estado de São Paulo, vem sendo registrados mais de 10 dias de temperatura acima de 23 graus centígrados nos períodos de setembro a outubro. Uma previsão mais pessimista e extrema, em que o aumento da temperatura chegasse a 3 graus centígrados, o que poderia acontecer entre 2030 e 2040, implicaria uma queda na produção de café em torno de 30 milhões de sacas, ou 1,8 milhões de toneladas de café. Para fugir das temperaturas mais altas, a solução indicada por especialistas é ganhar altitude. Dessa forma, o café vem deixando de ser produzido nas áreas mais baixas de São Paulo e Minas Gerais e, por outro lado, no Paraná, nas encostas dos lugares mais altos, em função do aquecimento global, praticamente não ocorrem mais geadas. Novas plantações já estão sendo feitas em áreas acima de 650 metros, com temperaturas mais amenas, o que também favorece a qualidade do café. Em uma situação extrema, a saída seria mudar a região de plantio de café para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nestes estados do Sul, no entanto, embora a temperatura seja mais adequada, não ocorre o período de seca necessário para a secagem normal do café. Por outro lado, com o objetivo de capacitar produtores de café, sobretudo de base familiar, para reagir aos impactos das mudanças climáticas, foi criada em 2010
a iniciativa internacional Café e Clima. O projeto está sendo executado em 4 países-chave para a cafeicultura mundial: Brasil, Guatemala, Tanzânia e Vietnã, dando ênfase a uma série de práticas que ajudam os produtores rurais a buscar saída contra a falta de água e o aumento da temperatura. No encerramento do nosso programa de hoje, a Orquestra Filarmônica de Rio Claro, no interior de São Paulo, nos mostra como, ao abordar um tema ecológico, a música pode contribuir para aumentar a consciência ambiental. Participe você também do nosso programa. Envie-nos perguntas e sugestões de temas para contato@viversustentável.net ou assista o arquivo dos nossos programas no site viversustentável.net. Uma boa semana. Por mim, já deve saber do riso do fim de tanto sofrer, que eu não desisti das minhas bandeiras, caminhos, trincheiras da noite. Eu que sempre apostei na minha paixão, guardei um